Pela intercessão de Cristo Jesus diante do Pai, estarmos na sua casa, na sua presença, para unidos podermos louvar e bendizer o nome dele, porque ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, é ela que tem nos sustentado até este momento, e Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta oportunidade. E para esta mensagem eu gostaria de convidá-los para que possam abrir as vossas Bíblias lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 8. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 8. Glória a Deus. Nós leremos a partir do versículo de número 25. Glória a Deus. Êxodo capítulo 8, versículo de número 25. Quando encontraram, podem dizer amém. 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 Está escrito assim, meus irmãos. Êxodo capítulo 8, versículo de número 25 diz: Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Glória E a Moisés disse: Não convém que façamos assim. Porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios. Se fizermos nossos sacrifícios diante dos olhos dos egípcios, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse o Faraó: Deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Você pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Aleluia, E Deus. me empreste alguns minutos e sua atenção, por gentileza. Meus amados irmãos, o povo de Israel, o povo eleito do Senhor, tinha entrado para a terra do Egito por meio de José. Uma época em que houve grande fome sobre toda a terra. A Bíblia diz que dentro do Egito eles cresceram, eles se desenvolveram. E José, sendo governador do Egito, porque pela habilidade que Deus havia lhe concedido, conseguiu livrar o Egito naquela época de fome e de escassez. E Deus abençoou o Egito. Mas José agora é morto. Aquele povo passou. Aquela geração teve um fim. E dentro do Egito está uma nova geração. E levanta-se um novo faraó no comando de todo o Egito. E este novo faraó não conheceu a história de José e todo o bem que aquele povo tinha feito ao Egito. Ele começa então a escravizar o povo judeu, porque temia serem eles escravos de toda aquela gente, porque aquele povo estava crescendo sobremaneira, cumprindo então a promessa que Deus tinha feito ao grande patriarca Abraão. Deus disse para Abraão: Você é uma bênção, engrandecer-te-ei e farei com que o teu nome seja grande, se espalhe, e eu farei de ti uma grande nação. Essa promessa está se cumprindo. O povo israelense está crescendo. E Faraó, temendo este grande avanço, começa a escravizá-los. Aumenta os turnos de trabalho, coloca-se então homens governantes sobre esse povo que agredia-os enquanto trabalhavam. E a Bíblia diz que Israel começou a clamar a Deus. E Deus ouviu a oração do seu povo. Porque a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, sua mão não está amarrada, atada, mirrada para que não possa salvar, para que não possa operar.
um conselho. Se você está passando por momentos difíceis, clame ao Senhor. Ele ouvirá o seu clamor. Ele ouvirá a sua oração. Ele não fica indiferente ao clamor de um necessitado. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ouviu e Deus irá, por meio de um milagre, conseguir preservar um menino chamado Moisés. E Moisés será então o grande legislador, o grande libertador do povo judeu naqueles dias. Deus chama Moisés para que este seja o seu porta-voz, e vai Moisés se apresentar diante do tirano Faraó. Deus, por boca de Moisés, anunciará que aquele povo precisa ser livre do Egito. Faraó não os deixará partir. E aí, Deus começa, por mão de Moisés, a enviar pragas sobre o Egito. Essas pragas vêm ferindo o Egito. Essas pragas vêm massacrando aquele povo. Essas pragas vêm fazendo com que a economia fique conturbada, fique complicada. Difícil está na vida dos egípcios. Todavia, essas pragas não atingiam o povo de Israel. Havia uma diferenciação de povo para povo. Enquanto os egípcios eram atingidos por tais pragas, os hebreus eram livres, eram poupados daquela situação. A Bíblia diz que Deus, assim como um pai, ele poupa o seu filho das dores da prisão. E Deus está poupando o seu povo. Mas Faraó, vendo todas as desgraças que estavam ocorrendo, decide fazer propostas a Moisés. E é nessas propostas que se encontram, a mensagem que eu gostaria de ministrar ao seu coração nesta noite. E nós iremos rapidamente analisar, à luz da Bíblia, quais foram as propostas que Faraó fez a Moisés, e que coincidem com as propostas que o diabo nos fazem também. Capítulo 8, versículo 25. Eis o que diz: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O que ele quer dizer com isso? Vocês podem adorar a Deus, desde que esta adoração não saia do Egito. Vocês podem adorar o vosso Deus aqui no Egito. O que essa proposta quer dizer? O que essa proposta que é direcionada a Moisés, ao povo, queria dizer para eles? Faraó estava tentando fazer com que aquele povo adorasse de maneira mesclada. O que é adorar de maneira mesclada? Uma adoração misturada. Faraó está dizendo para Moisés: os egípcios vão adorar aqui, os hebreus irão adorar ali. Ele está mostrando para Moisés que no Egito a adoração não é apontada apenas para um ser. E ele quer que essa proposta, esse estilo de vida, também seja o estilo de vida dos israelenses. O que é que Deus tem a nos mostrar nessa proposta hoje aqui? Que o diabo, assim como o Faraó, deseja que nós, como igreja, adoremos de maneira mesclada. O que é adorar de maneira mesclada? É adorar de maneira dividida. Sabe o que acontece na atualidade? Pessoas que se dizem crentes, que se juntam com pessoas que adoram a demônios e querem cultuar a Deus junto. Deus não aceita adoração dividida. Deus é um Senhor zeloso e ciumento. Ele quer que a adoração do seu povo seja única e restritamente direcionada a Ele. E hoje eu fico vendo
alguns vídeos espalhados na internet de cultos em igrejas ditas pentecostais, onde parece um centro de feitiçaria. As pessoas se vestem como as pessoas que se vestem no centro de feitiçaria. Os louvores são parecidos com os louvores que cantam no centro de feitiçaria. As danças, os rodopios, as marchas, as línguas que se falam são parecidas com as línguas que falam da feitiçaria também. Uma adoração misturada. Deus tem nojo disso. O povo de Deus é um povo de obras concretas, de obras honestas. É um povo que zela pelos bons costumes. Não é um culto voltado para patifaria, para bagunça, não para loucura, não. O culto a Deus deve ser um culto racional. Não é só gritaria, não é só chocarrice, não. Tem que parar, tem que ler Bíblia, tem que analisar, tem que adorar com consciência. Tem que estar atento àquilo que é louvado, àquilo que é cantado, porque senão a gente está pregando e está louvando coisas que desagradam ao nosso Deus. Satanás aceita que você adore a Deus, deixa que você adore a Ele também. Todavia Deus não aceita. Se quer adorar o diabo, vá de vez e adore a Ele. Deus não aceita adoração dividida. Deus não quer um povo que ora, adora Ele, ora, adora o diabo. Um povo que um dia está na sua casa e no outro está no centro de umbanda, de quimbanda, de feitiçaria. Não, Deus quer um povo que coloca-se integralmente diante do altar dele para adorá-lo em espírito e em verdade. Essa proposta também será uma proposta que irá apontar para não viver de maneira concreta na presença do Senhor nosso Deus. Olha o que Moisés responde: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis. Ou seja, sabe o que é abominável? É aquilo que lhe traz asco. É aquilo que faz você ficar revoltado, é o que te dá ânsia de vômito, é o que te dá nojo. Mas está dizendo assim: nós não faremos um culto que dê nojo ao nosso Deus. Posso te fazer uma pergunta bem sincera? Seu culto faz Deus ficar feliz ou triste? E culto não depende disso aqui, do que falamos, depende disso aqui. A intenção do coração. Qual é a intenção com a qual você ora, com a qual você louva, com a qual você prega, com a qual você fala? Por diante, nada adianta vir para o culto, esquerdar, gritar, louvar a Deus, marchar, pular. Se isso aqui está longe dele, ele não aceita. Deus não se surpreende com as nossas performances. Ele conhece o nosso coração. E se este coração estiver dividido, de nada vale estar aqui na casa dele, louvar a ele, adorar a ele. Ele não quer apenas uma adoração de lábios, ele quer adoração de corpo, alma e espírito. Por isso que ele se queixa com respeito a Israel, dizendo: este povo é hipócrita, porque me honram com os lábios, com as palavras, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Como anda seu coração na presença de Deus? Mistura da adoração. E Moisés disse: não! E você precisa hoje dizer isso também. Não! Eu não quero o diabo e nem religiões que exaltam o nome dele. Eu quero a Cristo, eu quero o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu quero a palavra de Deus. Eu não quero nada com Satanás, nada com o pecado. Eu quero integralmente servir ao meu Deus. Cristãos que estão introduzindo no meio do culto atual certos artifícios que se usam na feitiçaria, coisas contrárias à Bíblia Sagrada. Cristão que crê em galho de arruda ungido,
Ele passou em vale de sal. Gente, a gente não precisa de nada disso. Nós só precisamos crer que o nome de Jesus está sobre tudo e sobre todos. A oração que traz resposta é a oração que é feita no nome de Cristo, sem nenhum tipo de artifício, vela ungida, sal ungido, rosa ungido. Tudo isso é uma pouca vergonha, é coisa que não vale nada, é um bando de idiotice que enche a mente do povo. O povo para de crer no nome de Cristo e passa a crer numa vela ungida. Para de crer no nome de Cristo e passa a crer numa rosa ungida. Para de crer no nome de Cristo e crê em vassoura para varrer demônio em casa ungida. Meu Deus! Até quando a fé do povo vai ficar nesse nível infantilizado, pequeno? Por isso que o apóstolo Paulo diz a um povo do Novo Testamento: pois vocês já eram para estar se alimentando de comida sólida, mas vocês são bebês espirituais e necessitam ainda do leite maternal. Ele fala do leite racional e claramente um comparativo ao leite que o recém-nascido recebe da mãe, maternal. Sabe o que ele está dizendo? Pessoas que já eram para ter se desenvolvido espiritualmente há muito tempo, mas ainda são pequenos. Por que são pequenos? Porque não se atentam à Bíblia Sagrada, são levadas por todo tipo de conversa que as pessoas dizem por aí, por aqui, por lá e por cá. Acreditam em tudo, menos a Bíblia Sagrada. Mas ela disse não, e nós devemos dizer não também. Qual foi a segunda proposta que Faraó fez? Tipificando Satanás aqui, 28, ele diz: vão, adore, mas não vão muito longe. Vão ali, mas ainda com o meu raio de visão sobre vocês. Não vão muito longe. Sabe o que o diabo quer? Também como Faraó? Que a gente se converta, adore a Deus, mas não fique muito longe do mundo. Sabe aquela expressão? Se um crente não quadrado, não precisa de tudo isso para ser crente. Ah, Deus aceita a adoração de qualquer um. Todos nós somos filhos de Deus, afinal. Deus aceita qualquer coisa. Você não precisa ir muito longe pelo Evangelho. Você não precisa ir muito longe pela palavra de Deus. Você não precisa ir muito longe para ir para o céu. Não! Isso é papo furado. Evangelho é renúncia. Evangelho é dizer não para os meus desejos, para as minhas vontades, e viver a vontade de Cristo. E morrer todos os dias para viver a vontade dele. Morto tem vontade? Não. E entregar-se a Cristo é morrer para o mundo e viver para ele. Satanás quer que a gente sirva a Cristo, mas não sirva longe do mundo. Não sirvamos a Ele longe do pecado, longe das falhas, longe dos erros. Aí o mundo grita: você pode servir a Cristo, mas pode tatuar seu corpo, não tem problema não. Pode encher a cara de pinga às vezes, não tem problema não. Pode cheirar um pouquinho, às vezes, não tem problema não. Pode fumar, não tem problema não. Pode se prostituir, não tem problema não. Não precisa ir muito longe. Não precisa ser um fanático, não precisa ser radical. Mentira! Cristo nos quer na presença dele diuturnamente. Ele nos quer próximos dele e distantes do mundo. Você se lembra, no exemplo que eu uso aqui, abre aspas, quando ele entrou no barco de Pedro, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Depois da pescaria falida à noite, ele disse para Pedro o quê? Pedro, se afasta da terra. Espiritualmente é isso que Cristo nos diz hoje: se afaste da terra, se afaste do pecado, se afaste do erro e se aproxima a mim, pois aquele que comigo não se ajunta, espalha. Moisés disse não. Também não na segunda proposta. Aí vem a terceira proposta de Faraó.
É breve essa mensagem. A terceira proposta de Faraó, capítulo 10, versículo 11. Faraó diz: não será assim, agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Sabe qual é essa proposta? Que vá só os homens ao culto. As mulheres e as crianças ficam. Sabe o que isso significa? Se contentar em vir para o culto e ter uma família escrava do diabo lá fora. Você está contente com a sua família na mão do diabo? Você já se contentou com isso? É isso mesmo? Você não se importa mais em ver um familiar seu sendo escravo de Satanás? Para você tá bom? Afinal de contas, você já vem ao culto, você já adora aqui, você já louva aqui, você oferta, você diz que está tudo bem. E a sua família? O diabo quer que você se contente. O que o Faraó queria que Moisés se contentasse também, dizendo que vá só os homens, as mulheres, as crianças, fiquem aqui na minha mão, sendo escravos. Você se contentou já? Para você está tudo bem o diabo pisar na tua casa? Para você está tudo bem o diabo humilhar a tua família lá fora, escravizá-la, envergonhar? Não. Jesus procura hoje pessoas cujo coração é rebelde contra as astutas ciladas de Satanás, pessoas que não irão entregar a família de mão beijada, pessoas que não irão deixar que o diabo abrace a sua casa e consiga vencê-los de maneira fácil. Jesus está procurando pessoas que vão dizer não para o ataque do diabo e dirão: não, a minha família não é sua, Satanás, a minha família não vai para o inferno, a minha família é promessa de Deus, a minha família foi criada, foi levantada por meio de oração, de preço pago, aos pés do Calvário, na ponta do altar. Eu não vou entregar a minha casa de mão beijada, eu vou lutar. Lembra da Ciro Fenícia? Ela se contentou que a sua filha estava endemoniada em casa. Ela cruzou os braços. Ela ficou feliz. Ela ficou contente. Ela ficou alegre, dormente. Não! Ela viu sua filha doente em cima de uma cama, miseravelmente endemoniada, e foi atrás daquele que poderia resolver a situação da sua família. Ela foi para o pé de Jesus Cristo de Nazaré, e na conversa que ele teve com ela, que ela insistiu acerca de sua filha, Jesus liberou a palavra, e quando ela chegou em casa, a filha que estava acamada já estava de pé, andando para lá e para cá. A cura chegou, a libertação chegou, o milagre aconteceu, a vitória alcançou aquela família. Deixa eu liberar a palavra sobre a tua vida. Se você não se contentar com a situação na qual se encontra a tua família, haverá milagre da parte de Deus, disposta para a oração daquele que o busca em espírito e em verdade. Não se contente, não. Tem gente que está muito passiva. A família está sendo escrava do diabo, está sendo humilhada, está sendo pisada. E está tudo bem. Está tudo bem. Está dormindo aí, acorda do que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus tem promessa sobre a tua casa, Deus tem promessa sobre a tua família, Deus tem promessa sobre os seus. Não se contente em ver a sua família refém do diabo. Moisés disse: não. Essa proposta de Faraó também tem a ver com o cultuar a Deus apenas na base da força. Que vá apenas os homens, as mulheres e as crianças fiquem. Mulheres representam aqui o sentimento. Crianças representam a inocência. Homens representam a força. Sabe o que o Faraó está dizendo? Adorem a Deus só com a força de vocês. Sabe o que é adorar com a força? Na técnica.
Deixa eu explicar. É se acostumar com este ambiente aqui do culto. Cultuar a Deus apenas com isso aqui, ó, com boca. Cultuar apenas com a performance do corpo. O levantar de mãos para lá e para cá. O aplaudir. O rodar. Mas e com o sentimento? Está adorando a Deus? Satanás quer isso. Que venhamos para o culto e adoremos a Deus apenas com a nossa carne. E isto é um culto mentiroso. Porque culto se exige corpo, alma e espírito. Isto é, carne, sentimentos, inocência. Como vai a tua mente hoje? Dominado pela malícia? Qualquer coisa que ouve malda, zoa. A Bíblia disse que longe de vocês estejam nem sequer falar em prostituição, em malícia. Gente, nós somos cristãos e devemos nos comportar como tal. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Cristo nos chama hoje para uma reforma espiritual. Observe aí como você está aqui, como você cultua a Cristo, de maneira robótica, sem coração. A gente sabe quando a pessoa louva sem coração. A gente sabe quando a pessoa dirige um culto sem coração. A gente sabe quando alguém prega sem coração, só na técnica. Tem dia que tem culto, a pessoa que louva da técnica diz assim: ah, meu Deus, mais um dia de culto. Sabe? Reclama porque tem culto no dia. Que negócio é esse? O culto é um peso? Tem que se tornar um peso para nós? O culto não é para ser pesado. O culto é para ser alegre. Porque é uma celebração a Deus. O que você tem trazido para o culto? Só a força? E a inocência ficou em casa? A pureza ficou em casa? Os sentimentos ficaram em casa? É necessário trazer tudo isso para o nosso culto. A última proposta que Faraó fez para Moisés, e eu concluo, está escrito lá no capítulo 10, versículo 24. Fica de pé, por gentileza. A igreja de pé, por gentileza. Capítulo 10, versículo 24 diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco vossas crianças. As ovelhas e as vacas eram componentes do culto dos hebreus. Só que Faraó está dizendo: cultue, mas cultue pela metade. Cultue pela metade. Sabe o que é isso? Cultuar pela metade é não entregar tudo no culto. É não se entregar por completo, não entregar tudo aquilo que tem, aquilo que pode fazer. Sabe as ovelhas e as vacas? Eram os bens dos hebreus. Sabe o que o Faraó está dizendo? Cultue apenas com os lábios, mas não cultue com o bolso. Cultue apenas com o louvor, com as palmas, mas não contribua financeiramente para a obra de Cristo. Não apenas isso, mas cultue apenas com aquilo que você tem no corpo, não com aquilo que você possui. Presbítero, o que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás quer que nós não tenhamos aquilo que nós possuímos, os nossos bens, debaixo das mãos de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando chega a hora de ofertar,
Tem gente que mesmo com oferta não oferta. Gente que pode dizimar e não dizima. Gente que recebeu tanto do Senhor, recebeu bens, mas não quer usar aquilo que receberam na obra de Cristo. Tem carro, mas não quer usar na obra de Cristo. Tem moto, mas não quer usar na obra de Cristo. Tem um celular, mas usa o celular para ver pornografia na madrugada. Não quer usar aquilo que tem no culto. Quer só usar o corpo na adoração. Mas o que possui, não quer trazer para o culto para adorar a Deus. Não quer sacrificar diante de Cristo aquilo que tem. Entende? Sabe aquela TV que Cristo te deu? Você precisa fazer com que ela seja consagrada a Ele também. Então o que passa lá não deve ser contrário ao que Ele quer que passe. Sabe a música do celular ou da rádio que você ouve? Foi Ele que deu a você aquilo. E se bem foi Ele que te entregou. Porque você ouve aquilo que desagrada ao Espírito Santo dele. Vá. Adore, mas não leve as ovelhas. Não leve os cordeiros. Vá ao culto. Mas quando voltar para casa, continue levando a mesma vida desgraçada, de pecado, de erro, sendo escravo do diabo. É isso que Satanás quer. Cristo quer nos libertar. Aumenta a cabeça, por favor. Nós iremos orar ao Senhor. Eu espero que você entenda que Cristo quer você integralmente na presença dele, na casa dele, fazendo a sua vontade, adorando ele em espírito e verdade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos para a tua glória e para o teu louvor. Leva-os em paz, ó Pai, e em segurança para os seus lares, dando-lhes uma noite tranquila de sono e abençoada. Livra-os, ó Deus, de toda a ferramenta do diabo, da bala perdida, do homem sanguinário, corrupto, de toda a armadilha do iníquo, do maligno. Sustenta-os na palma de tuas mãos, tratando-os com a menina dos teus olhos, protegendo e livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Erga a sua mão, por gentileza, em forma de receber a bênção da parte do Senhor. O amor, a graça, a paz, a comunhão e as ricas consolações com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, e todos nós que amamos e aguardamos o retorno de Cristo Jesus, dizemos alegremente nesta noite: amém. Está terminada as palmas, novo bem forte, ao nome de Jesus de Cristo. Que Cristo te abençoe por todos uma excelente noite. Amém.